das pessoas, elas mesmas, são responsáveis por toda a maldade que existe no mundo. Nós estamos acostumados a colocar a culpa na influência do maligno em diversas situações que nós vivemos, né? Mas o texto aqui está dizendo que toda a possibilidade de maldade ela vem do coração do próprio homem. O inimigo ele nos influencia, sim. Mas quem comete os atos de maldade, quem erra, quem ofende a Deus, é o próprio homem. Não é o diabo. O diabo já cometeu a ofensa dele contra Deus. E hoje ele quer que nós façamos a mesma coisa. Então ele nos influencia, mas ele não erra por nós. Mas então, se nem o demônio pode ser responsável por nos separar do amor de Deus, por que é que muitos não entraram no seu reino? Por que é tão difícil que as pessoas sejam salvas? Se afinal de contas, nem os demônios podem nos impedir de ser salvos. O que é que sobrou para nos afastar do amor de Deus? Se nada do que foi criado por Ele tem poder para me afastar desse amor. A Bíblia ela nos fornece exemplos de pecados gravíssimos que foram cometidos, mas que não foram capazes de afastar o pecador do amor de Deus. Nós podemos usar como exemplo o próprio rei Davi, né? O rei Davi ele matou um homem para viver em adultério com a esposa desse homem. Davi, só nessa passagem, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 10 até o versículo 12, só ali, Davi ele violou 4 dos 10 mandamentos. Davi ele matou, ele adulterou, ele cometeu falso testemunho, tudo porque ele cobiçou a mulher do próximo, né? Os 10 mandamentos, são 4. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 13 ao versículo 17. Lá a gente pode ver os 10 mandamentos. Davi e Batseba, que é o nome da mulher com quem Davi cometeu adultério, eles deveriam ter sido mortos, conforme a lei que está lá em Deuteronômio 22, 22. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo esses pecados gravíssimos, eles não puderam afastar Davi do amor de Deus. Claro que isso trouxe sérias consequências para a vida dele aqui na Terra, né? Mas não impediram de ser salvo. Esses pecados, mesmo sendo gravíssimos, não puderam interferir no relacionamento que Davi tinha com Deus. Por quê? Nós temos outros exemplos na Bíblia. Nós podemos citar, por exemplo, todo o período dos juízes, do livro de Juízes do Antigo Testamento. Ali, enquanto o povo tinha um juiz que era levantado por Deus, eles mantinham Deus como sendo o soberano de Israel. Eles se esforçavam por cumprir as leis que Moisés havia deixado para eles. Agora, esses juízes eles eram homens, e quando eles morriam, o povo ele se desviava dos caminhos de Deus, né? Eles se voltavam para outros deuses, e eles irritavam a Deus com isso, porque eles praticavam idolatria. Deus odeia a idolatria. E Deus se desagradou muito com Israel. Isso trouxe sérias consequências ao povo. Mas nada disso foi suficiente para afastá-los do amor de Deus. De tempos em tempos, Deus levantava novos juízes. Esses juízes eles traziam o povo novamente ao arrependimento. E o povo voltava a trilhar os caminhos de Deus. Claro que não de uma maneira perfeita, mas eles já se voltavam. Eles já colocavam Deus como soberano, né? Eles já procuravam retirar os outros deuses. E sempre orientados por esses juízes que Deus levantava. Deus ele sempre se manteve fiel à aliança que ele fez com os antepassados do povo de Israel. Agora, por que esses pecados não puderam afastar as pessoas do amor de Deus? Exatamente como está escrito aqui no texto de Romanos. Se a gente for verificar o caso do rei Davi,
Por mais sérios que tenham sido os pecados que ele cometeu, quando o profeta Natã o advertiu, ele reconheceu seu erro, ele reconheceu que havia pecado contra Deus. O seu pecado, ele não pôde afastá-lo do amor de Deus, porque ele se arrependeu sinceramente. Ele demonstrou a Deus que ele estava arrependido daquilo que ele havia feito. Quando Deus levou o seu filho, quando Deus levou o filho, aquilo foi apenas o início das consequências que o pecado trouxe para a vida dele. Mas o que ele fez? Ele ficou revoltado com Deus porque ele passou orando e jejuando para que Deus fizesse com que o filho dele sarasse? Quando o filho dele morreu, quando Deus levou o filho dele, o que o rei Davi fez foi ir até o santuário do Senhor. Ele adorou a Deus ali, ou seja, ele demonstrou claramente que aceitava humildemente a disciplina que Deus estava impondo na vida dele. Por quê? Porque o pecado que ele cometeu foi um pecado seríssimo. E todo pecado, por causa da justiça de Deus, ele merece ser punido e ele é punido. Então Davi aceitou a disciplina que Deus impôs na vida dele por causa daquele pecado. Por quê? Porque ele se arrependeu sinceramente. Ele reconhecia a soberania de Deus. Por isso ele aceitou tudo que Deus impôs na vida dele para que ele pudesse ser perdoado. Ele sabia que o mais importante para ele era manter o relacionamento dele com Deus. Ele errou, ele era homem, mas ele se arrependeu. Por causa desse arrependimento que foi sincero e porque ele demonstrou esse arrependimento a Deus, esse pecado ou esses pecados não puderam afastá-lo do amor de Deus. É claro que mesmo esse arrependimento não o livrou das consequências drásticas na sua vida, né? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que a espada jamais se afastou da casa de Davi. Mas mesmo assim esse pecado não teve poder sobre ele a ponto de tomar-lhe a sua salvação. Davi ele não só permaneceu salvo, como ele se tornou um dos personagens mais ilustres de toda a Bíblia, mesmo tendo cometido adultério e homicídio. Com relação ao livro dos Juízes, é uma das características incompreensíveis de Deus que entrou em ação ali. É a sua fidelidade. Deus é fiel. Mesmo que o povo cometesse idolatria, desrespeitasse as leis de Deus, ele os amava. Sua infinita misericórdia fez com que ele não os abandonasse. Deus se manteve fiel à sua aliança, né, aquilo que nós dissemos, a aliança que ele fez com os antepassados, mesmo que o povo não merecesse. Ele sempre enviava novos juízes para que o povo se arrependesse e se voltasse novamente para o seu caminho. Então, mesmo todos aqueles pecados que Israel cometia não foram suficientes para afastá-los do amor de Deus. Exatamente como está escrito aqui no livro de Romanos. Mas então, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Se nem mesmo os demônios, com seus poderes, eles são muito poderosos, nada no presente ou no futuro, nenhum dos nossos pecados ou qualquer outra coisa em toda a criação, em toda essa imensidão infinita de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas e de galáxias que existem, se nada disso pode nos separar do amor de Deus, o que é que restou para nos separar do amor de Deus? O que é que existe para ser mais poderoso do que tudo isso? Mais poderoso do que os anjos? Mais poderoso do que os demônios? O que é que pode ser mais poderoso do que tudo isso para nos separar do amor de Deus? Somente uma única pessoa tem poder para nos afastar do amor de Deus. Só existe um único ser humano que pode me impedir de ser salvo e pode impedir qualquer um de vocês de ser salvo. Somente um homem pode fazer isso. Somente um homem, mais poderoso do que tudo mais que Deus criou.
Quem é esse homem tão poderoso a ponto de impedir você de ser